Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Geralda e a gente vai falar hoje sobre as figuras de linguagem. Vamos revisar, né, o que vocês já aprenderam. Começando então. Bom, lembrando, né, as figuras de linguagem são chamadas também de figuras de estilo e elas são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. Então, as figuras de linguagem vocês usam o tempo todo, né? A gente às vezes só precisa aprender a nomeá-las. Então, as figuras, elas revelam muito da sensibilidade de quem as produz, traduzindo particularidades estilísticas do autor. Então veja só, quem escreve vai ter sempre um estilo próprio, né? Seja um escritor de literatura, seja um jornalista, sempre vai ter um estilo próprio. E a palavra que é empregada, ela é empregada em sentido figurado, conotativo, passa a pertencer a um outro campo de significação mais amplo e criativo. É interessante a gente lembrar aqui, né, que as palavras elas podem ser conotativas ou denotativas. Então, denotativo é uma palavra no sentido literal. Quando eu falo lua, lua é no sentido denotativo, porque ela designa o satélite da Terra, né? Se eu falo lua de mel, a palavra já tem um sentido conotativo, né? A lua de mel remete aí às núpcias, logo depois do casamento, quando o casal passa a se conhecer fisicamente, né? Então, a palavra ela aumenta aí a significação, né? Passa a ser mais ampla e significativa a palavra. E as figuras de linguagem, elas são classificadas em figuras de palavras, né, quando as palavras em si são empregadas com outro sentido, figuras de harmonia, que é para dar um sentido mais harmônico ao texto, mais bonito, né? Quando as palavras evocam imagens, as figuras de pensamentos, né? Quando com o próprio pensamento eu preencho o que falta ali no texto. Então, por exemplo, se a gente diz cidade maravilhosa, essa é uma figura de pensamento, né? Porque você já remete logo ao Rio de Janeiro. E figuras de construção ou sintaxe, que é aquelas figuras assim, quando eu omito uma palavra no texto, mas o próprio sentido do texto eu consigo compreender, né? Como quando falta um sujeito, quando falta um verbo, mas pela própria construção da oração, né? Eu consigo compreender, certo? Então, vou entrando aí nas figuras de estilo. A metáfora, né? É uma figura de estilo muito usada e muito conhecida de todo mundo também, né? Quando se fala em figura de linguagem, todo mundo conhece metáfora. Então, o que é uma metáfora? É um emprego de um termo com o significado de outro, em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação subentendida, certo? Então, veja os exemplos. Não sei que nuvem trago nesse peito, que tudo quanto vejo me entristece. Então, a nuvem aí dentro do peito traz a ideia de metáfora, né? Uma coisa tão triste, como se a pessoa estivesse prestes aí a chover, né? Ou, claro, nesse sentido, a chorar. A nuvem
ela passa a ser a metáfora dessa tristeza. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. O que é uma boca, um cadeado? Ela não se abre, né? Ela não deixa ninguém entrar. O meu corpo é uma fogueira, também é uma metáfora no sentido de que o corpo queima aí de desejo, né? Não fique pensando que o povo é nada, carneiro, boiada, débil mental para lhe entregar tudo de mão beijada. Veja que a ideia de carneiro, boiada como os animais que são dóceis, né? E aí a ideia de povo como carneiro, boiada, seria um povo dócil, que entrega tudo de mão beijada. O que é entregar de mão beijada? É entregar com facilidade, né? Sem muita exigência. Então a metáfora é mais fácil de entender, né? Nós usamos muito, inclusive, no nosso dia a dia. Aí, em seguida vem a comparação. O que é a comparação? É a aproximação dos dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, como na metáfora. A comparação, porém, é feita por meio de um conectivo e busca realçar determinada qualidade do primeiro termo. Veja só, a comparação ela difere da metáfora porque ela tem como. Então, olha só, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Então, aqui a chuva está sendo comparado com lágrimas, né? Se eu quisesse transformar só em metáfora, eu poderia fazer a chuva caía, vírgula. Acabou de passar uma moto. A chuva caía, vírgula, lágrimas de um céu entristecido. Aí já virava uma metáfora. Se tirar o como, vira metáfora. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiros nas tábuas. Então, tirou o como, vira metáfora. Colocou o como, é uma comparação. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Então, né, o como aí, né? E a metáfora ela fica mais bonita na poesia, né? Porque geralmente tira o como e aí a aproximação de dois sentidos fica mais próxima, né? Bom, prosopopeia. Prosopopeia também é chamada de personificação ou animismo. Ela é uma espécie de metáfora que consiste em atribuir características humanas a outros seres que não são humanos. Animais, plantas, objetos inanimados, né? A cidade maliciosa de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. Por que é uma prosopopeia? Porque a cidade aqui ela está sendo tratada como se ela tivesse vontade, né? Como se ela fosse um ser animado. Ela não, e a cidade não é um ser animado, né? Na verdade, aqui a cidade acaba sendo uma metáfora das pessoas que moram na cidade. Mas é uma prosopopeia por conta de se atribuir características humanas a esses seres. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. A lua, se vocês, eu não reparei que a palavra estava com trema. Lembrando para vocês que o trema não usa mais, tá? Então abstrai aí. Então a lua, né, se tranquiliza, ela não é um ser humano, né? Então, como que ela sente? Só quem sente é humanos e animais, né? Bom, olha, personificação aqui, na prática, né? Personificação da mesa. Parabéns, você tirou A. Aí a mesa sai andando, ó.
e você tirou E. A mesa sai andando com A e o aluno tirou E, né? Aí provavelmente é uma crítica à ideia de que estava escrito cola na mesa, alguma coisa assim, né? A mesa sai andando. Isso é uma personificação, uma prosopopeia. Sinestesia. Sinestesia tem a ver com sentidos, né? Com uma forma de sentir. Então, o uso das palavras que provoca sensações na gente vai se chamar sinestesia. Ela é uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais, né? Relacionadas aos sentidos. O cheiro doce verde do capim trazia recordações da fazenda, para onde nunca mais retornou. Cheiro é uma sensação olfativa, né, do nariz. Doce, sensação gustativa do paladar. Verde, sensação visual. Veja que interessante, ele juntou aí três sensações dos sentidos numa única frase. Né? E na verdade os sentidos eles são mesmo interligados. Né? Um doce abraço indicava que o pai desculpara. Doce, sensação gustativa. Abraço, tátil, né? Sensação de sentir fisicamente. Então é claro que a palavra doce geralmente ela também é usada muito com sentido amoroso aí, né? No sentido tem muito a ver com doçura, porque tudo que é doce é gostoso, apesar que quando é doce demais enjoa, né? Tem uma música aqui do barquinho do Tom Jobim, que ela fala assim: dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Veja que ela junta aqui azul, uma sensação visual, com macio, sensação tática, né? Como se o mar fosse macio. Então, isso que é a sinestesia. A poesia, principalmente a poesia lá do final do século, o simbolismo vai usar bastante a sinestesia. Catacrese. Catacrese é o termo que é empregado para designar determinadas coisas que já estão assim desgastada, uma metáfora desgastada pelo uso excessivo, né? Por exemplo, quando a gente fala braço da poltrona, né? Por falta de referência melhor, a gente diz que a poltrona tem braço. Quando a gente fala os pés da mesa, não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto avermelhadas. É uma espécie de metáfora, né? Comparar o rosto, as bochechas com maçãs. A asa da xícara quebrou-se, né? A xícara, asa, aquele cabinho que a gente pega. Hoje já não usa muito asa, né? Usa mais o cabo. Mas se usa bastante ainda a catacrese, né? Quando eu uso, por exemplo, embarcar no ônibus, isso é uma catacrese, né? Porque você só embarca no barco. Mas por conta de que o Brasil ainda é uma, tem muita herança, né, de marinheiro, a gente usa bastante coisa do vocabulário da marinha ainda. Uma coisa bem legal. Se alguém for fazer letras, é um bom tema de pesquisa esse aí, por um TCC. Então, aí a gente usa a catacrese nas expressões como orelha do livro, dente do alho, cabeça da cebola. O termo engarrafamento para usar, para designar o congestionamento de automóveis, ou o verbo embarcar, no sentido de entrar no carro, no avião, no trem.
Na expressão casal gay, né, também ela é curiosa, porque o casal ao pé da letra é um par formado por macho e fêmea. Mas apagou aí, né, o sentido de heterossexualidade, avivou-se o sentido de par unido por laços de afetividade. Então isso torna-se uma catacrese, né, um casal. E hoje em dia já não usa mais a palavra casal gay, mas casal homoafetivo. Metonímia. Metonímia é uma coisa que a gente usa bastante também, né? Que é a substituição do sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, havendo entre eles uma relação lógica. Olha só, o autor pela obra. Ouvi Mozart com emoção. Você não ouviu o Mozart, você ouviu a música dele. Até porque o Mozart nem canta, né? Quando eu digo ouvir Chico Buarque, até faz sentido porque o Chico canta. Aí não é uma metonímia. Mas o Mozart não toca. Nesse sentido, você ouve a música dele, que ficou no tempo aí. Leio Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Eu leio a obra do Graciliano Ramos, né? Você não lê o Graciliano, porque ele já morreu. O continente, né, aquilo que contém, pelo conteúdo que está contido. Ele comemorou tomando um copo de caipirinha, né? Caipirinha. Continente, um copo. Conteúdo, caipirinha contida no copo. Também ele poderia dizer só uma caipirinha, né? Que é o que significa o líquido, a bebida. Isso é uma metonímia também. A parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas. Né? Um poema do Drummond que ele fala pernas brancas, pernas amarelas. E ele está falando dele menino. E quando ele era menino, ele só conseguia ver as pernas das pessoas. Então, as pernas aí é uma metonímia de pessoas. São muitas as famílias que procuram um teto para morar. Teto como metonímia de casa. O singular pelo plural. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Homem aqui por humanidade, né? Por ser humano. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta contra a violência. Mulher aqui designando todas as mulheres. O instrumento pela pessoa que o utiliza. Os microfones corriam atropelando até o entrevistado. Microfone aqui, uma metonímia de repórter, né? Que o microfone não corre sozinho. Alguém tem que estar empunhando ele. Ele é um bom pincel. O problema é que seus quadros são caros. Pincel, que é igual aqui, pintor. Ele é um bom garfo. Bom garfo, ou seja, come bem, come demais. O abstrato pelo concreto. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. Juventude aí por jovens, a infância é saudavelmente desordeira. Infância por criança. Foi feito pela causa. Com muito suor, o operário construiu uma casa. Suor aí que é igual ao trabalho de construir a casa, né? A indústria despejam a morte nos rios. Morte aí como sinônimo aí de poluição. Matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Bronze por sino. Os cristais tiniam na bandeja de prata. Cristais como metonímia aí de copos. Lugar pela coisa ou pessoa. Nomeia ou indica-se um ser pelo lugar onde ele ocorreu ou é produzido. Por que será que todo garçom é Paraíba? O que é uma forma muito pejorativa e preconceituosa, né, de falar do nordestino, que é o nordestino substituído pelo nome de um dos estados do Nordeste. No Rio de Janeiro que eles falam Paraíba. E no São Paulo usa mais baiano, é como se todo mundo fosse baiano, né? Que é uma ofensa aos nordestinos.
A marca pela coisa ou produto. Nomeia-se ou indica-se um produto pela sua marca, que às vezes pode até indicar produtos similares de outras marcas. Vamos tomar umas Bramas? É a cerveja dessa marca ou cerveja de modo geral, né? Antigamente, quando as coisas tinham sempre poucas marcas, Gillette era sinônimo de lâmina de barbear. Vou comprar um Gillette. Danone era sinônimo de iogurte. Mods era sinônimo de absorvente higiênico. Ops, abriu aqui uma coisa que não era para abrir. Perífrase é a expressão que designa um ser através de alguma de suas características ou atributos, ou de um fato que celebrizou. Em termos gerais, perífrase designa qualquer sintagma é uma frase, ou expressão idiomática, mais ou menos óbvia ou direta, que substitui outra. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. A Cidade Luz continua atraindo visitantes do mundo todo. Cidade Luz, Paris. A Cidade Maravilhosa segue cheia de sol. Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. O povo lusitano foi bastante satirizado por Gil Vicente. Povo lusitano, os portugueses. Certo? E aí, quando a perífrase indica uma pessoa, recebe o nome de antonomasia. O príncipe dos poetas também teve outras atividades que o tornaram famoso, por exemplo, a luta pelo serviço militar obrigatório. Príncipe dos poetas é igual Olavo Bilac. O presidente dos pobres, né? Há controvérsia se foi mesmo o presidente dos pobres, suicidou-se em 1954. Presidente dos pobres aqui, igual Getúlio Vargas. E dizem que ele foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos. A dama do teatro brasileiro foi indicada para o Oscar. Quem é a dama do teatro brasileiro aqui? Atualmente é a Fernanda Montenegro, mas em outros momentos pode ser outra pessoa, né? Já teve outras, como a Bibi Ferreira, teve outras atrizes que foram consideradas, né? Que já se foram. No momento é a Fernanda Montenegro. Antítese. Antítese também ela é fácil de entender. Ela consiste no emprego de termos com sentidos opostos. Olha só, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, tristeza aí em oposição à felicidade. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Acordar e adormecer, né? São termos contrários. Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Chorar, sorrir, né? Termos contrários. Paradoxo. Paradoxo é uma proposição aparentemente absurda, resultante das ideias contraditórias. E se o paradoxo ele for impossível de juntar, ele acaba chamando oxímoro. Oxímoro era uma figura de linguagem muito usada no barroco, no tempo do barroco, que são ideias aí impossíveis de juntar, né? Para significa do lado, até tem aí a palavra paralelo, né? Que são duas retas do mesmo lado que nunca se encontram. E doxo vem de doxia, que é a opinião. São ideias aí muito contraditórias. É diferente da antítese, porque a antítese ela é mal e bem, bom e ruim. É muito fácil. O paradoxo é um pouco mais complicado.
Olha, para se viver do amor, há que se esquecer o amor. Como assim, né? Aí teria que ver o contexto, né? No discurso, sindicalista afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. E até que ela fala, né? Engraçado, que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? É bem, é bem paradoxo isso, né? Quanto mais você trabalha, menos dinheiro você ganha. Porque realmente existe muita exploração e aí eu conheço pessoas que trabalham tanto, tanto, principalmente quem trabalha no comércio, não consegue estudar e a vida vai piorando em vez de melhorar conforme envelhece, né? Eufemismo. Eufemismo é a figura que consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Eufemismo é em si uma palavra extremamente machista, né? Porque o eufemismo vem de fêmea. Então, assim, você ser um eufemista é você falar como uma fêmea. Aquela ideia de que a mulher é tão delicada, que não fala palavrão e que também ela não aguenta ouvir alguma coisa pesada. É muito antigo ainda, mas ficou, né, na linguagem. Então, assim, quando você diz aqueles homens apropriam-se do dinheiro, né, aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro, apropriar-se aí no sentido de roubar. Então, você está brandando aí roubar. Dei uma olhada nos jornais, os jornais fazem muito isso, né? Dá uma os jornais costumam dar uma abrandada aí nas expressões, né? Principalmente se for para favorecer algumas pessoas, né? KCL partiu dessa para melhor. Partir dessa para melhor é um abrandamento da palavra morrer. Ó, eufemismo na publicidade, né? Fiat Lux significa faça-se a luz. E aí eles põem um fósforo com esse título aí, né, de Fiat Lux, como uma ideia de que vai fazer a luz. Né? Disse que Deus falou assim quando ele criou o mundo, né? Era só escuridão e ele falou, Fiat Lux, faça-se a luz. É bonito, né? Cabe bem na propaganda. Hipérbole. Hipérbole vocês conhecem muito, né? A gente usa demais no dia a dia, né? É uma figura de exagero que ela tenta tornar uma ideia mais expressiva. Na época da festa junina, sempre morro de medo dos fogos de artifício. Bom, se você morresse de medo toda a festa junina, você não estava aqui, né? Ela gastou rios de dinheiro. Será que tem que te lembrar todo dia, toda hora? Eu te imploro. Mães geralmente usam muito hipérbole, né? As mães falam assim, eu já morri de falar para você. E aí você chega para a mãe, mãe, eu tô morrendo de fome, o que que tem para comer? Hipérbole. Tem gente que em geral ela é hiperbólica, né? Ela sempre fala desse jeito. É uma essa é bem fácil de compreender. A ironia, né? Figura de linguagem que é difícil de compreender no Facebook, por exemplo. As pessoas têm que escrever contém ironia. Por quê? Porque a ironia ela é dada muito pelo tom de voz. Se não for pelo tom de voz, é difícil de saber se a pessoa está sendo irônica ou não. Então, na escrita, tem que ser muito bem trabalhada, para as pessoas saberem que é ironia, né? Então, olha só, é inversão de sentido, é o contrário do que se pensa. A ideia é uma sátira, uma ridicularização. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, percebo como é bem educado. Percebe a ironia aí? A pessoa está sendo mal educada, mas o cara. Essa é sutil. Veja a ironia nessa charge aí, né? Pobre paga mais imposto. Na charge, na verdade, ele está dizendo que
o pobre fica sem comer porque não pode comprar, ele está deixando para trás ali, né, um monte de coisa. Ele põe no carrinho e depois ele tira. Ou seja, ele nem paga imposto, pelo menos não nos alimentos, né? Vamos lá, as figuras fonéticas que estão ligadas à sonoridade. Onomatopeia, assonância, aliteração. Vamos lembrar que onomatopeia, ela é imitação do som ou da voz natural dos seres. Cuidado para não confundir com prosopopeia. Prosopopeia é quando eu dou qualidades animadas para seres inanimados. Quando eu digo aquela ideia lá, né, de que eu digo a lua hoje está muito triste. A lua é um ser inanimado, né? Ela não tem uma vida própria. Isso é uma prosopopeia. Agora, onomatopeia é quando eu imito a voz natural dos seres, né? Ó, sem o coachar dos sapos ou o cri-cri dos grilhos, como é que poderíamos dormir tranquilo a nossa eternidade? Então, coachar, o barulho dos sapos, e o cri-cri, o barulho dos grilhos. No tic-tic-tac do meu coração renascerá. A música legal, né? Tic-tic-tac, eu tô aqui tentando imitar o barulho que o coração faz quando bate, né? Tem gente que diz que é tic-tic-tac, outro diz que é tum-tum, tum-tum, tum-tum. Aí depende de como cada um ouve, né? A gente diz que o cachorro faz au-au. Para o alemão, por exemplo, o cachorro faz val-val, porque o ouvido deles é diferente. A nossa cultura, a nossa fala tem muita vogal e a deles tem muita consoante, então é bem diferente, né? Assonância. O que é assonância? É a repetição de vogais na mesma frase. Sou mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. A poesia, né, vai trazer muito isso, essa repetição de até porque a repetição de vogais ela traz uma sonoridade muito interessante assim, né? E a poesia simbolista, a poesia da Cecília Meirelles traz muita assonância, que é essa repetição dos sons aí das vogais. Anule as aliterações altamente abusivas. Né? Então, eu tenho aqui uma aliteração em A, é a repetição das vogais em A. Na publicidade, né? Beba Coca-Cola. Tem essa repetição aí do O e do A. Coca-Cola. Essa assonância aí. É caco, a literação e a sonância. A literação, então, ela repete os fonemas no início ou no interior das palavras. Ah, correu a roupa do rei de Roma. Essa é uma literação em R aí. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem, manhã parece carece de esperar também, para o bem de quem tem, de quem não tem vintém. Essa música do Chico Buarque, que chama Pedro Pedreiro, repete bastante essa ideia do P aí, né? Pé, 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 que parece alguém batendo, né? Traz essa sonoridade aí. Isso aí em poesia chama forma e conteúdo. É você trazer para o conteúdo que você escreve, para a forma, o conteúdo que você quer passar. Então, aqui também tem uma assonância em E, né? Ó, Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Tem muita assonância em E aí. Figuras sintáticas, né? Aquelas que são usadas na escrita.
Então, a gente tem elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto, inversão ou hipérbato, silepse, pleonasmo, anacoluto, anáfora, epístrofe. Muita coisa para guardar, né, gente? Realmente é muita coisa. Mas na hora vocês lembram. A elipse é o mais fácil, né? Que é quando há uma omissão de um termo que fica subentendido pelo contexto e é facilmente identificado. Então, à direita da estrada, sol à esquerda, chuva. Então, ó, omissão da forma verbal estava. Estava o sol, estava a chuva. Então, à direita da estrada estava o sol, à esquerda estava a chuva. Não está omitido aí. Por que, que as pessoas usam elipse? Transforma a palavra, a frase, numa comunicação muito mais rápida, porque o pensamento ele preenche. Isso é bem interessante, né? A poesia, os textos jornalísticos, eles fazem isso, porque exatamente traz a comunicação, ela busca uma economia linguística, né? Quanto menos palavras, quanto mais você se expressar com menos palavras, é melhor o entendimento. E é isso que as figuras vão trazer, né? Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Então, aí tem a omissão de não havia nenhum sinal de bonde. Mas você entende, né? Não precisa estar lá escrito. Zeugma. Zeugma é uma omissão de um termo que já foi enunciado antes. A gente pode considerar o zeugma como uma forma de elipse. Ele prefere um passeio pela praia. Eu, cinema. Bom, eu prefiro. Mas não preciso falar prefiro. Já tá ali subentendido. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel? Uma imagem de São Francisco, um bom disco de Noel. Então, a omissão de levou, né? Porque se eu falar levou só na primeira frase ali, já está subentendido que ela levou tudo isso. Não preciso ficar repetindo. Hipérbato é a inversão da ordem natural, né? Direta dos termos da oração ou das orações do período. Sabe lá o mestre Yoda? Ele comete hipérbato, né? Ele nunca põe na ordem direta. Se a ordem direta é eu como batata frita, ele vai dizer batata frita como eu, né? Ou batata frita eu como. Ele vai sempre inverter. Então, ó, viajam cansados os pescadores de ilusões. Pescadores de ilusões viajam cansados. Acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta. O atleta dançava com a bola, acompanhando o som da torcida. O nosso hino nacional ele está todo escrito em pérbato, né? Parece que antigamente o pessoal achava legal isso. Às vezes é legal mesmo, mas não é sempre não. Pleonasmo, isso que os professores sempre falam para vocês. Esse é um pleonasmo. Para de falar descer para baixo, subir para cima, sair para fora, ir para dentro. Mas o pleonasmo ele pode ser usado sim como reforço poético. Ele é a repetição de um termo, o reforço do seu significado. Se eu digo vi com meus próprios olhos, é um pleonasmo. Mas eu posso estar querendo reforçar que eu mesma vi, que não foi ninguém que me contou, né? Então isso é um pleonasmo de reforço. Como aqui, ó, choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Chorar só pode ser um choro, né? Mas aqui ele quer reforçar que o choro é sentido. A ele resta-lhe a boa oportunidade de provar sua inocência. Então, claro que a ele resta-lhe. O pronome aí só está reforçando. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Então, é outro pleonasmo. Veja que na poesia eu posso usar assim. Eu posso usar pleonasmo de reforço. Assíndeto ocorre quando há supressão
retirada do conectivo da conjunção, né? O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Veja que não tem aí a conjunção e, que podia ter. O cantor interpretava a canção e o público vaiava. Ele insistia e o público continuava. Ele parou e quebrou o violão e saiu do palco. Mas não precisa, a vírgula dá aí a conexão. O velho unia, aí que é o ventos unia, tá errado, velho. O ventos unia, as folhas caíam, né? Aí falta o e, mas não precisa ter. É isso que é um assíndeto. Polissíndeto, aí é o contrário do assíndeto, ó, quando há repetição do conectivo, da conjunção. Eu falei, gritei, tentei, gesticulei, pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. E aqui o polissíndeto está reforçando as atitudes dele, o tanto que ele fez, né? Por isso que tem o E. Aí outro motoqueiro passando. E a noite é negra, e estrelas não brilham, e pessoas mascaram a voz e a dor, e expõem o rosto ao risco e à solidão. Veja que lá no assíndeto, o objetivo é retirar esse conectivo. No polissíndeto, é colocar, repetir para reforçar. Anacoluto, o nominho, né? Quando tem uma interrupção da construção sintática para introduzir uma ideia nova. Sabe quando você está falando e de repente vem outra ideia, e você para de falar aquilo e começa a falar outra coisa? Isso é um anacoluto. Ó, umas moedas velhas caíram no fundo da gaveta. Nós descobrimos o seu valor depois que o colecionador as quis comprar. Ou seja, a ideia aqui tinha umas moedas caíram no fundo da gaveta, mas pula a parte de que eles pegaram a moeda, levaram para o colecionador que deu valor, né? Essa parte não aparece. A ideia fica interrompida, mas você entende, porque é por isso que a gente fala que essa é uma figura de pensamento, porque o seu pensamento, ele preenche esse espaço vazio aí. Os nordestinos, quando chegam em família, em sacos e sacolas na estação central, eu acho que merece mais do que uma reportagem, merece um livro que conte a luta e a resistência dessa brava gente. Vejo que para aí na estação central e aí introduz uma ideia nova, né? Eu acho que eles merecem mais do que uma reportagem, merecem um livro. Isso é muito comum na fala, a gente usa muito na fala. E na escrita é geralmente para reproduzir a fala que aparece na coluna. Repetição. É quando se repete uma palavra para enfatizar o sentido, criando uma expressividade. Na solidão, solitude, na solidão entrei, na solidão perdi, nunca me alegrei. Vários tons de vermelhos dançam para mim. O vermelho da guerra, o vermelho das terras, o vermelho do nada. Então eu, na poesia, em alguns momentos eu posso repetir, né? Os professores enfatizam, não repete as palavras, mas dependendo do texto que eu estou escrevendo, é possível, você pode sim repetir para criar expressividade. Silepse. A silepse é tipo uma elipse também, né? Que ela ocorre quando se realiza concordância com a ideia e não com as palavras expressas. Olha só, a silepse pode ser de gênero. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Vossa Excelência é uma palavra, é um tratamento feminino, mas que eu posso usar para pessoas com cargo alto, né? Prefeito, presidente, que seja masculino também, né? Quando eu digo Vossa Excelência ficou cansado, você entende que era alguém aí de um cargo alto que é do sexo masculino, por isso que diz que é de gênero masculino. De número.
A família do réu procurou advogado e queriam saber se ele poderia ficar em liberdade durante o processo. Então, a família, ela é singular, mas a palavra família pressupõe um plural aí. Por isso que queriam saber, né? Todos os componentes da família. De pessoa, os brasileiros somos muito crédulos, né? Então, os brasileiros, eu como brasileira, entra aí também. Então, em vez de é plural, mas não são eles, somos nós, né? Nós somos. E se eu digo os brasileiros são muito crédulos, eu não estou me incluindo, certo? Anáfora é repetição de termos no início de cada verbo ou frase. Acontece muito na poesia, na literatura. Era a mais cruel das cenas, era a mais cruel das situações, era a mais cruel das missões. Ela ocorre aí para mostrar, para enfatizar uma situação, né? Como o pleonasmo, só que diferente do pleonasmo, ela repete sempre os mesmos termos, né? Não é a ideia que é repetida, como no pleonasmo. Aí a gente tem a musiquinha aqui do Chico Buarque, né? O que será que me dá, que bole por dentro, o que será que me dá, que brota a flor da pele, será que me dá, que me sobe as faces, me faz curar, que me salta os olhos e me faz atraiçoar, que me aperta o peito e me faz confessar, o que não tem mais jeito de dissimular, o que nem é direito ninguém recusar, o que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que ele está falando aqui, hein? Não vou responder não, mas eu tenho certeza que vocês sabem. Escutem essa música que chama O Que Será ou A Flor da Pele para vocês tentarem perceber do que ele está falando aí, né? É muito legal essa música. Fala muito de coisas que nós seres humanos sentimos muito, principalmente na adolescência, quando a gente é jovem, né? E a música lá do Chico foi para mostrar essa repetição dos termos, né? Para enfatizar a questão lá para mostrar a anáfora, né? A ideia de repetição aí, ok? Gradação. Gradação é muito usada em discursos, né? Discursos religiosos, discursos políticos, que é uma sequência de palavras que vai intensificando a ideia. Pode ser da mais intensa para menos intensa, da menos intensa para mais intensa e vice-versa. A gradação ou clímax. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Está no sermão do Padre Vieira. O Padre Vieira é muito bom nisso. Ele chorou, berrou, esperneou, né? Vai aumentando. Chorou, berrou, esperneou. O Collor era muito bom em fazer discursos assim, né? A maioria dos políticos são bons nisso, eles aprendem oratório. Apóstrofe é o chamamento ou interpelação a uma pessoa, que pode ser real ou imaginária, presente ou ausente, usada para dar ênfase, um tipo de vocativo, né? Vocativo é uma chamada. Então, olha só, ó mar salgado, quanto dos teus sal são lágrimas de Portugal. Então, é uma apóstrofe aqui pro mar. Você está no livro do Fernando Pessoa. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Esse é um poema do Castro Alves, né? Navio Negreiro. Então, ele está chamando aqui a Deus, né? Isso é uma apóstrofe na poesia.
Deus, Deus, onde estás que não respondes? Sempre muito para dar uma ideia dramática aí, né? E por fim, esse mapa mental, né? Que mostra aqui para vocês então as figuras de linguagem, metáfora, conotativo, antítese, contraste, metonímia, nome pela marca, ó, Nescau, pelo achocolatado. Perífrase e antonomasia, característica, rainha dos baixinhos, né? A Xuxa. Aliteração. Fátima ficou com Fábio facilmente, repete a consoante. Personificação, característica animada para seres animados, ou prosopopeia, lembra? A almofada me abraçou, aquele cobertor quentinho me abraçava. Onomatopeia, representação do som, au au, miau, au au au, miau miau. Cocoricó, e ó, o animal é tão bacana. Eufemismo, né? Atenuação, pleonasmo, redundância, ironia, comparação, catacrese, uma metáfora cristalizada, asa da xícara, hipérbole, exagero, por explodir de raiva, né? Um exagero intencional. Então é isso, pessoal. Espero que ajude bastante vocês na prova e que vocês tenham aí boas notas no Enem, consigam se sair muito bem, certo? Foi muito legal poder estar fazendo aulas para vocês aí nesse período e tudo de bom para vocês. Um grande abraço, certo?